Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre A Colônia Penal de Franz Kafka. Pessoal, mais uma vez vou falar de sadismo. A gente já falou sobre A Causa Secreta, do Machado de Assis, e agora vamos para um outro autor também predileto, assim, que eu gosto muito, que é o Kafka. É um autor bem interessante e ele tem um livrinho, bem pequitinho, chamado Na Colônia Penal. Nessa tradução aqui da Paz e Terra, do Modesto Carone, é a que eu vou seguir para falar com vocês hoje. Recomendo também essa versão HQ que a Companhia das Letras lançou também, quadrinhos na Companhia, com os desenhos do Nael, um roteiro específico da Sylvain Ricard. Então vale a pena, os desenhos são bem interessantes, tem o roteiro básico aqui da Colônia Penal. Então vou falar um pouquinho do conto do Kafka, um pouco da obra dele, para a gente falar um pouquinho do sadismo também, assim como eu fiz lá sobre A Causa Secreta do Machado de Assis. A ideia geral da obra do Kafka, ele é famoso exatamente por essa articulação, é articular algo do sem sentido, do nonsense, do civilizado, da cidade grande, algo da lógica civilizatória, ao absurdo, a algo que é violento, que é sem sentido. Então é como se o civilizatório e o sem sentido se articulassem. Então nas obras dele mais famosas, o Processo, a Metamorfose, isso acontece de maneira brilhante. No Processo o sujeito ele é processado por algo que ele não sabe, ele não sabe o que fez, qual que é a acusação, como se defender, como que funciona o tribunal, mas o processo está acontecendo, ou seja, algo muito civilizado, extremamente civilizado, quer dizer, algo que está na ordem do direito, que é da ordem do Estado já organizado, burocrático, mas ao mesmo tempo completamente absurdo, completamente violento, porque o sujeito, no caso do processo, ele acaba condenado, morto, sem poder se defender, sem saber do que ele é acusado de fato. Então tem algo ali do absurdo. Da mesma forma, uma situação familiar na Metamorfose, ou seja, a gente está falando de família burguesa numa sociedade europeia, ultra organizada, ultra civilizada, mas que de repente o sujeito se vê transformado num inseto. E esse mal-estar do sujeito na família também encontra o absurdo como resolução, e também não tem uma solução ali muito interessante. É algo que o tempo todo vai estar marcado pelo insolúvel, por algo que é absurdo. Aqui na Colônia Penal, a mesma coisa vai acontecer. Existe então esse lugar, uma colônia penal, e vai ser visitada por um explorador. E o explorador vai ser levado para uma cena de tortura brutal, como a gente vai ver, para que esse sujeito, um soldado qualquer, por uma trivialidade, pelo crime que ele cometeu, que foi um crime de estar dormindo em serviço, ali ele tinha que ir na sala do comandante de hora em hora, prestar continência, enfim, só para provar que não estava dormindo. O comandante o pega dormindo e dá uma chicotada nele e manda ele para essa punição brutal. Ou seja, um crime banal para a punição que ele vai receber, que é a pena de morte. E uma pena de morte extremamente dolorosa, muito violenta, como a gente vai ver na descrição aqui que o Kafka faz. Então esse explorador chega nessa colônia para ver essa cena, mas que já no início a gente percebe que essa punição está sendo desconsiderada, ela não quer mais ser aprovada, mesmo ali nesse terreno da colônia penal, que a gente não sabe situar exatamente onde é, mas os ventos, europeus estão dizendo claramente, a gente está na Europa, a gente está vivendo algo do extremamente civilizatório, ao mesmo tempo que isso do extremamente civilizatório traz também a extrema violência, a violência mais brutal, a mais sofisticada violência. É esse paradoxo que o Kafka está querendo sustentar também nesse textinho aqui da Colônia Penal, assim como ele fez no Processo. Algo do extremamente civilizatório traz
algo do extremamente violento, do sadismo mais absurdo. Vamos ler então algumas partes, né, desse conto, desse texto, lembrando aqui o primeiro elemento, que é a submissão do condenado, né, esse soldado que tinha uma sujeição tão canina que a impressão que dava era que se podia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas, sendo preciso apenas que se assobiasse no começo da execução para que ele viesse. Então tem algo da submissão, de uma violência que já está introjetada pelo sujeito a ser violentado. Isso aparece no Kafka. Aparece também um certo tipo de lógica militar, né, o tempo todo no conto. É uma obediência desse oficial que vai conduzir a tortura a um comandante já morto, né? Então esse comandante que já está morto, que foi o inventor dessa máquina, é uma presença que está aqui no conto o tempo inteiro, meio que trazida à tona por esse oficial que honra a memória, né, desse comandante, que é quase um tipo de semideus. Então tem toda uma lógica militar que aparece, uma lógica da submissão. E aí o oficial começa a apresentar essa máquina, que na verdade é uma máquina de tortura, uma cama, na qual o sujeito vai ser deitado, o condenado vai ser deitado, e um rastelo, como eles chamam, então essa parte de cima, que é como se fosse uma cama de agulhas, né, que se coloca acima da cama onde o condenado vai deitar. E essa cama de agulhas, né, esse teto de agulhas, ele se volta, né, ele se abaixa sobre o corpo do condenado, e essas agulhas, que tem uma agulha para perfurar o corpo do sujeito e uma outra agulha aqui que vai jogar um jato de água para limpar o corpo, de tal maneira que os sujeitos que estão ali em cima consigam ver o que está sendo escrito no corpo do condenado, né? Então esse teto, né, de cima, né, esse teto ele é de cristal, ele é de vidro, então a gente consegue ler a punição que está sendo escrita no corpo ali do condenado. Então essas agulhas vão perfurando e escrevendo a sentença. Então existem várias sentenças, vários modos de escrita, e a cada um, claro, vai ser, enfim, imposto essa escrita no corpo, né, da condenação a partir do crime que ele cometeu. Então a máquina é uma máquina de tortura que ela mesma diz justamente desse paradoxo. A escrita, a lógica da justiça, algo que é extremamente sofisticado, que diz da civilização, que diz da humanidade mais sofisticada e mais complexa, sendo usada para a tortura mais brutal, mais violenta, mais ligada ao dilaceramento dos corpos, o avesso, portanto, daquilo que a escrita poderia produzir, né? Nessa lógica de que a escrita, a palavra, o simbólico nos levaria para longe, nos protegeria, né, da crueza da carne, do real da carne, o real do corpo, né? Isso seria, por assim dizer, protegido, afastado, ganharia um certo contorno simbólico através da palavra. O que o Kafka está dizendo é: a palavra, ela pode se inscrever no corpo, ela pode perfurar o corpo, pode dilacerar o corpo, torturando aquele que está condenado, pelo motivo mais torpe, o motivo mais vil, mais banal possível. Qualquer coisa pode ser usado como álibi para prazer de sentir a dor do outro, para se comprazer na dor e na humilhação do outro, usando uma máquina hiper sofisticada a partir de uma das tecnologias mais inventivas que a gente tiver, que é a escrita, e a escrita sofisticada na pele do outro. Então essa máquina é uma máquina do paradoxo do que a gente vai ver no século XX, né, de forma muito clara durante as guerras europeias, de usar o máximo da inventividade humana para produzir o máximo de dor no outro, o máximo de violência sádica a partir do máximo do civilizatório, máximo de barbárie produzido pelo máximo da civilização. É esse o paradoxo, é isso que o Kafka já está antevendo aqui nesse conto. Um detalhe importante, né, no conto é que o oficial tenta mostrar para o explorador, né, que está conhecendo ali o experimento,
essa sentença escrita e ele não consegue ler, o explorador não consegue ler porque parece tudo muito rabiscado. Então a escrita da máquina que está ali num papel, né, que ele vai coordenar as agulhas depois a partir daquele papel, essa escrita é ilegível. Isso é um detalhe super interessante que aparece no conto aqui, porque que escrita que é essa, né? Assim, que a gente não consegue ler, que só o oficial consegue ler, só o comandante conseguia escrever e ler, só os oficiais conseguem discernir efetivamente o que está escrito ali, né? Mais uma vez, me parece uma metáfora típica do Kafka, a metáfora de que a lei ela não é compreendida por esse sujeito que vai ser punido, né? Ele que tinha que entender a lei, ele que tinha que dialogar a lei, afinal ele está sendo punido pela lei, ele devia ter direito à defesa, ele não vai conseguir ler a sentença, ele não consegue compreender o que está escrito. E é exatamente o que acontece também no Estado Democrático de Direito, né? Quando alguém é processado, um sujeito que está fora do campo simbólico, né? Fora do campo universitário, fora do campo econômico e não tem direito, recurso à defesa, ele não entende nada do que está acontecendo, nada, sem auxílio do advogado, sem auxílio de outras pessoas que possam auxiliá-lo dentro desse labirinto legal, ele está absolutamente sem saber ler a sentença que ele vai receber. Ele não consegue nem ler, nem interpretar, nem se defender. Então é isso que o Kafka está vendo e está descrevendo aqui nessa metáfora, que é uma metáfora, a gente vai ver, nada exagerada do que acontece efetivamente desse sujeito com o sujeito que está excluído da cultura. Está excluído e incluído ao mesmo tempo, né? Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Então, esse sujeito que não sabe, né, por que ele foi condenado, não teve oportunidade de se defender, ele é tomado ali como condenado a partir da decisão do oficial, né? Para esse oficial, né, o princípio segundo o qual tomo decisões é a culpa é sempre indubitável. Uma vez que o sujeito é culpado, é isso, ele é indubitável, não é passível de dúvidas, ele vai ser condenado e a máquina vai entrar em serviço. A tortura da máquina dura 12 horas, né? Tem uma longa tortura, portanto, da escrita dessa sentença sobre o corpo do condenado, né? Ele vai escrevendo cada vez mais fundo durante as 12 horas. Nas primeiras 6 horas, o condenado vive praticamente como antes, apenas sofre dores. Depois de 2 horas é retirado o tampão de feltro que estava dentro da boca do condenado, pois o homem já não tem mais forças para gritar. Então, assim, ela é muito lenta a tortura. Observem essa coisa da lentidão da tortura que também aparece no conto do Machado de Assis, né, que a gente comentou, como que esse tempo da dor parece ser um dos elementos mais sofisticados do sadismo, né, da crueldade, né, de fazer sofrer lentamente, para marcar bem claramente, né, o que me parece, que não tem nenhum objetivo aqui instintivo de matar uma presa, né, de eliminar um inimigo. O objetivo não é esse. O objetivo é produzir um espetáculo da dor, produzir humilhação, fazer gozar, num certo sentido, desse sadismo que não tem um fim a não ser a produção do prazer. Não é um fim educativo, como ele está prometendo aqui. Então, eu vou deixar isso aqui em lugar público para as pessoas aprenderem, né, a não cometerem crime. Não é isso. Tem algo que é lento, que está ligado ao prazer mesmo de ver o outro sofrer. Um detalhe curioso aqui, nesse sentido mais sádico, né, é que antes o comandante levava as crianças para assistirem esse espetáculo. Então, quando a gente lê essa parte, a gente fica assim, mas como assim, né, as crianças viam isso? É um pouco medieval, né, essa lógica de que a gente ia lá ver corpo dos condenados em praça pública, né, ou serem queimados vivos, né, das mulheres, por exemplo, na Idade Média, né, ou mais tarde, até recentemente, né, século XVIII, verem os enforcados na praça pública, de que as crianças também podiam e deviam ver isso como punição exemplar, como punição pedagógica.
A gente sabe da violência que é esse tipo de punição, que não, isso não tem um caráter pedagógico, mas tem um caráter excitante, né? Um caráter traumático, que, na verdade, a gente sabe disso, a partir da psicanálise, vai produzir mais violência, né? Assim, quanto mais a gente expõe a violência, mais prazer a gente gera, mais álibis, mais vias facilitadas na própria cultura são abertas. Essas vias facilitadas que vão dizer para todos nós, nosso laço social, que a violência está autorizada, que a violência é um mecanismo de solução dos nossos conflitos, né? De que a gente tem que solucionar os nossos conflitos a partir da violência. E isso vale também para as crianças, né? O que isso significa enquanto um certo tipo de mensagem que a gente poderia endereçar às crianças? É isso que está em questão aqui também no fim, né, desse processo. Agora as crianças não estão mais aparecendo, agora já não tem mais público. Esse oficial está reclamando, né, de que não tem mais público, o que está acontecendo? As pessoas não querem mais esse tipo de punição, né? O comandante deixava isso acontecer com tanto glamour, né? Por que as pessoas não querem mais? A partir de um determinado momento, o explorador vai deixando muito claro que não concorda com a punição e até um determinado momento que o oficial então libera esse soldado condenado, né? E ele mesmo, o oficial, entra na máquina, né? Tira sua roupa, quebra a espada, né? E entra ele mesmo na máquina e ele mostra de novo, né, para o explorador a folha na qual ele vai ler a sua sentença, a sentença do oficial, e ele lê, né, seja justo. Apesar do explorador não conseguir ler, é impossível ler aqueles rabiscos, mas o oficial lê, está claríssimo, seja justo, né, é essa sentença. Então é essa sentença que vai ser escrita no corpo do próprio oficial, e quando ele entra na máquina, né, o rastelo começa a cair sobre o corpo dele, as peças começam a quebrar e essa máquina começa a se desgringolar, por assim dizer, né, e o que vai fazer com que ele mate, né, essa máquina mate o oficial. Então ele acaba morrendo também como seu comandante por esse excesso aí, mas morre na própria máquina de tortura que ele comandava. É um final muito impactante, assim, porque tá ali o oficial todo sádico, né, que acredita muito na máquina, acredita nessa punição, nessa teoria punitiva, mas logo em seguida ele se mata porque vê que não é mais possível esse glamour no sadismo. Termina o conto, né, esse livrinho, com uma ida do explorador a um determinado local onde o comandante está enterrado. E ali tem uma lápide que ele consegue ler, na qual estava escrito com inscrições com letras muito miúdas. Aqui jaz o antigo comandante. Seus adeptos, que agora não podem dizer o nome, cavaram-lhe o túmulo e assentaram a lápide. Existe uma profecia segundo a qual o comandante, depois de determinado número de anos, ressuscitará e chefiará seus adeptos para a reconquista da colônia. Acreditai e esperai. Então é isso, o explorador, depois de ver isso, acaba saindo, parece ser uma ilha, né? Acaba saindo dessa ilha, dessa colônia penal, e não leva ninguém consigo, apesar de que o condenado e o guardinha que estava ali ajudando na cena de tortura parecerem querer ir com ele, né? Mas o explorador fala que não dá carona para eles e vai embora. É esse o conto do Kafka. Vamos passar para uma interpretação psicanalítica, como a gente fez com A Causa Secreta do Machado de Assis.